Você já parou para pensar por que algumas pessoas, mesmo com a idade avançada, parecem florescer, cheias de energia, propósito e alegria, enquanto outras, da mesma geração, se vêem presas numa rotina de desânimo, doenças e arrependimentos? É uma pergunta que martela na cabeça de muitos. Não é. A realidade é dura à grande maioria dos adultos mais velhos, sem perceber. Comete certos erros que não apenas travam seu potencial, mas que podem, de fato, comprometer seriamente a qualidade e a felicidade de seus últimos anos. Não é que eles queiram isso, longe disso, mas são armadilhas tão comuns, tão sutis, que passam despercebidas, transformando-se em hábitos destrutivos. E o pior é que, muitas vezes, essas escolhas que parecem inocentes acabam por corroer a saúde, a mente e o espírito. Mas não se preocupe, porque a boa notícia é que esses erros são completamente evitáveis. Eu diria que são erros bobos, porque são tão simples de serem corrigidos, mas tão devastadores quando ignorados neste vídeo. Vamos mergulhar fundo e revelar os 5 erros mais comuns que 97% das pessoas com mais de 60 anos cometem e que, infelizmente, destroem suas vidas. Não estamos falando de grandes catástrofes, mas sim de pequenas pedras no caminho que, ao longo do tempo, viram montanhas intransponíveis, ao identificá-los e aprender a evitá-los. Você não só pode melhorar drasticamente sua vida, mas também reescrever seu futuro. Fique comigo até o final, porque tenho algo para você que vai te surpreender e que pode ser o ponto de virada que você tanto busca. Então, vamos direto ao ponto e desvendar o primeiro erro, que é como uma sombra silenciosa que se alonga sobre a vida de muitos. O primeiro erro bobo que a maioria dos adultos mais velhos comete e que, infelizmente, destrói sua qualidade de vida é o isolamento social e a falta de conexão humana. Pode parecer inofensivo no início. Talvez os filhos cresceram e saíram de casa. Os amigos se mudaram ou se foram. E a rotina se instalou no conforto do lar. Talvez com a companhia constante da televisão. Mas essa quietude aparente esconde um perigo profundo. A solidão é mais do que apenas um sentimento ruim. Ela é um veneno lento para o corpo e para a mente. Estudos mostram que o isolamento social tem um impacto na saúde comparável ao de fumar 15 cigarros por dia. Imagine, pense na Dona Maria, que depois que o marido faleceu, foi se fechando cada vez mais. No início, era compreensível o luto, mas com o tempo, as visitas diminuíram, o telefone tocava menos, e ela se viu passando os dias sozinha, assistindo novelas e noticiários. Ela começou a sentir um cansaço que não passava, uma tristeza inexplicável, e percebeu que sua memória não era mais a mesma. Ela se sentia invisível, e isso a consumia por dentro. O isolamento leva à depressão, à ansiedade, acelera o declínio cognitivo e até enfraquece o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a doenças. É como se a mente e o corpo começassem a murchar por falta de nutrientes, no caso, o nutriente da interação humana. Mas a boa notícia é que reverter isso é mais simples do que parece. Não precisa ser um grande evento social ou uma mudança radical na sua vida. Comece pequeno. Que tal ligar para aquele amigo ou parente que você não fala há tempos? Marcar um café na padaria da esquina com um vizinho? Ou quem sabe se juntar a um grupo de caminhada no parque? Ou até mesmo um grupo de crochê na igreja? Há uma infinidade de clubes de leitura, aulas de dança de salão, ou voluntariado em ONGs que precisam da sua experiência e carinho. Mesmo que você seja mais reservado, comece com um passo minúsculo. Mandar uma mensagem para alguém que você se importa. Ou simplesmente sorrir e cumprimentar as pessoas na rua.
A conexão humana nos nutre. Nos dá propósito e um senso de pertencimento. É a faísca que acende a alegria e mantém nossa mente afiada. Se você se conectar, mesmo que seja com apenas uma ou duas pessoas de forma significativa, você já estará construindo uma barreira poderosa contra esse erro destrutivo. A vida ganha mais cor quando a compartilhamos. E agora, vamos para o segundo erro, que anda de mãos dadas com a falta de movimento, e muitas vezes é uma consequência direta do primeiro. O segundo erro que a esmagadora maioria dos adultos mais velhos comete é negligenciar a atividade física regular. Ah, eu sei o que você está pensando, mas eu já não tenho mais a mesma energia de antes, ou minhas juntas doem. É exatamente por isso que é crucial falar sobre isso. Quando paramos de nos mover, nossos músculos começam a desaparecer, nossos ossos ficam mais fracos, nossas juntas enferrujam e nosso equilíbrio se deteriora. É um processo chamado sarcopenia, a perda natural de massa muscular com a idade, que é acelerada drasticamente pela inatividade. E não é só isso. A falta de exercício aumenta o risco de doenças cardíacas. Diabetes tipo 2, derrame e uma série de outros problemas de saúde que nos aprisionam em nossos próprios corpos. Pense no seu José, que sempre foi ativo na juventude, mas depois que se aposentou. A preguiça bateu, ele passava o dia sentado na poltrona, assistindo televisão. E ir ao mercado se tornou uma jornada. Carregar as sacolas pesava. Subir escadas era um sacrifício. E ele começou a ter quedas em casa, a cada dia. Ele se sentia mais fraco, mais dependente. E sua qualidade de vida despencava. Não conseguir amarrar o próprio cadarço ou pegar algo no chão sem sentir dor não é normal. Não importa a sua idade. Não é uma coisa de velho. É uma coisa de inatividade. Mas há uma saída. E ela não envolve se matricular em uma academia ou se tornar um atleta olímpico. Comece pequeno, bem pequeno. O simples ato de caminhar por 15 a 30 minutos por dia, mesmo que seja dentro de casa, já faz uma diferença gigantesca. Que tal começar com uma caminhada leve no quarteirão, ou talvez tentar aulas de hidroginástica, que são ótimas para as articulações, dançar em casa com suas músicas favoritas, jardinagem. O importante é mover o corpo de alguma forma. E não se esqueça do treino de força. Calma, não precisa levantar pesos enormes, usar o peso do próprio corpo para fazer agachamentos leves, levantar-se e sentar-se da cadeira, ou usar elásticos de resistência. Já ajuda a manter e até construir massa muscular. E os exercícios de equilíbrio são vitais para prevenir quedas que podem ter consequências devastadoras. Pequenos movimentos feitos consistentemente todos os dias são o segredo. Não é sobre o quão intenso você se exercita, mas o quão consistentemente você se move. Ao se manter ativo, você não só ganha mais energia, melhora o humor, fortalece os ossos e os músculos, mas também garante sua independência e a liberdade de desfrutar a vida ao máximo. Seu corpo foi feito para se mover, e ele te agradecerá imensamente por isso. Agora que falamos sobre a importância de se mover e se conectar, vamos para o terceiro erro, que é tão comum quanto insidioso, e que atinge diretamente a nossa fonte de energia e vitalidade: ignorar a nutrição adequada. Não é só sobre comer, é sobre o que você come e como isso nutre cada célula do seu corpo. Infelizmente, muitos adultos mais velhos caem na armadilha de comer por conveniência, por costume ou porque sentem que merecem guloseimas, negligenciando a verdadeira necessidade de uma alimentação balanceada. E não estou falando de dietas radicais, mas sim de escolhas alimentares que sustentam a sua saúde. Pense na Dona Fátima. Ela sempre foi magra, então nunca se preocupou muito com o que comia.
Café da manhã era pão com manteiga e café. Almoço era algo rápido e muitas vezes ultraprocessado. E o jantar seguia a mesma linha. Ela se sentia cansada o tempo todo. Sua digestão era um problema constante. E ela pegava resfriados com frequência. Ela achava que era da idade. Mas a verdade é que, mesmo sem estar acima do peso, ela estava desnutrida. Seu corpo não recebia vitaminas, minerais, fibras e proteínas suficientes para funcionar plenamente. Alimentos processados, cheios de açúcar, sal e gorduras não saudáveis, causam inflamação no corpo, contribuem para doenças crônicas como diabetes e problemas cardíacos. E roubam sua energia, deixando você exausto e sem vitalidade. É como tentar dirigir um carro de luxo colocando o pior tipo de combustível. Ele até pode andar, mas não funcionará no seu melhor e vai acabar quebrando. A solução para isso é deliciosa e empoderadora. Comece a abraçar os alimentos de verdade. Priorize frutas frescas, vegetais coloridos, proteínas magras como peixe, frango ou feijão, e grãos integrais. Não precisa ser perfeito o tempo todo, mas faça do alimento a sua medicina. Beber água suficiente é fundamental. Muitas vezes, o que parece cansaço é apenas desidratação. Reduza o consumo de produtos ultraprocessados, refrigerantes, biscoitos recheados e salgadinhos. Substitua-os por alternativas saudáveis. Que tal um lanche de frutas com iogurte natural ou um punhado de castanhas? Aprender a preparar refeições simples e saudáveis em casa pode ser um hobby prazeroso e uma grande economia. Não é preciso ser um chefe. Existem inúmeras receitas fáceis e saborosas que você pode fazer. Ao nutrir seu corpo com os alimentos certos, você sentirá uma explosão de energia. Sua digestão melhorará. Seu sistema imunológico ficará mais forte e você estará ativamente prevenindo uma série de doenças que roubam a alegria de viver. Sua saúde começa no prato. E nunca é tarde para fazer as pazes com a comida de verdade. Agora, do corpo para a mente. Vamos para o quarto erro. Um que muitos de nós cometemos sem perceber, mas que tem um impacto devastador na nossa acuidade mental e senso de propósito. O quarto erro bobo é parar de aprender e desafiar a mente, depois de uma vida inteira de trabalho, de responsabilidades, de aprender para progredir. Muitas pessoas chegam a uma certa idade e pensam: minha fase de aprender já passou. Agora é só descansar. E essa é uma das maiores mentiras que podemos contar a nós mesmos. A verdade é que nosso cérebro, como qualquer músculo, precisa ser exercitado para se manter forte e funcional. Se você para de desafiá-lo, ele começa a atrofiar. Pense no seu Pedro. Ele se aposentou e decidiu que ia passar o resto da vida sem se preocupar com nada. Largou os livros, parou de ler o jornal, não se interessava mais por noticiários e passava horas sem fazer nada além de olhar para o teto. Com o tempo, ele percebeu que sua memória estava falhando com mais frequência, que tinha dificuldade em acompanhar conversas e que a vida parecia ter perdido o brilho. Ele sentia uma espécie de tédio profundo e uma sensação de que sua mente estava enferrujando. A falta de estímulo mental pode levar a um declínio cognitivo acelerado, ao embotamento da criatividade e até mesmo à perda de um senso de propósito. Seu cérebro precisa de novidades, de desafios, de novas conexões para se manter jovem e vibrante. Mas a solução para esse erro é incrivelmente gratificante. Não precisa ser complexo. Que tal começar a ler um livro diferente por mês? Ou até mesmo os artigos de jornal tentar resolver palavras cruzadas, Sudoku, ou aqueles joguinhos de lógica no celular. Você pode aprender uma nova habilidade. Pode ser um novo idioma, como espanhol ou italiano. Aprender a tocar um instrumento musical.
ou se aventurar na internet e aprender a usar um computador ou a um smartphone de forma mais eficiente. Fazer um curso online sobre um assunto que sempre te interessou, como história do Brasil, jardinagem ou culinária, ou, quem sabe, iniciar um novo hobby que exija concentração, como pintura, marcenaria ou tricô. Conversar com pessoas que têm opiniões diferentes das suas. E estar aberto a novas ideias. O simples ato de visitar um museu, um parque diferente ou uma cidade vizinha. Já coloca seu cérebro para trabalhar de uma nova forma? Manter a mente ativa e curiosa não só melhora a memória e a capacidade de raciocínio, mas também te mantém engajado com o mundo. Te dá um propósito e uma alegria constante de descobrir e crescer. Seu cérebro é um tesouro. E nunca é tarde para continuar lapidando-o. Chegamos ao quinto e último erro. Talvez o mais abrangente e, por vezes, o mais difícil de encarar, mas que é absolutamente crucial para garantir uma vida digna e tranquila na maturidade. O quinto erro que muitos adultos mais velhos cometem e que pode ter consequências devastadoras é não planejar para o futuro e ignorar proativamente questões financeiras e de saúde. É uma tendência natural adiar o que nos parece desconfortável. Mas adiar o planejamento nessas áreas é como construir uma casa sem alicerces firmes, esperando que ela se mantenha de pé em meio a uma tempestade. A verdade é que a falta de planejamento nos rouba a autonomia, a paz de espírito e pode nos colocar em situações de grande vulnerabilidade, tanto material quanto física. Pense no seu Joaquim. Ele sempre foi um homem trabalhador, mas nunca pensou muito no futuro financeiro além da aposentadoria básica. Quando a saúde começou a falhar e os gastos com medicamentos e consultas aumentaram, ele se viu numa situação apertada. Dependendo da ajuda dos filhos para pagar as contas, ele se sentia um peso, e isso o entristecia profundamente. Ou na Dona Lúcia, que sentia um incômodo há tempos, mas sempre adiava a visita ao médico, pensando que era nada grave, quando finalmente procurou ajuda. O problema já estava avançado, exigindo tratamentos caros e invasivos que poderiam ter sido evitados com um simples acompanhamento preventivo. A falta de planejamento financeiro pode levar à perda da sua independência, à necessidade de abrir mão de prazeres simples e até à ansiedade constante. Da mesma forma, negligenciar a saúde preventiva é abrir a porta para doenças sérias que poderiam ter sido prevenidas ou tratadas no início, roubando sua vitalidade e alegria. Mas não se desespere, porque há muito que pode ser feito para virar esse jogo. Mesmo que você sinta que está tarde, para as finanças, o primeiro passo é simples. Olhe para a sua realidade. Organize suas contas. Saiba quanto entra e quanto sai. Isso pode ser doloroso no início, mas é libertador, se possível. Converse com alguém de confiança ou procure uma orientação financeira básica. Comece a criar uma pequena reserva. Mesmo que seja com pouco dinheiro, revise seus documentos importantes, como testamento e procurações, para que seus desejos sejam respeitados e para evitar dores de cabeça para sua família no futuro, se a situação exigir. Considere simplificar seu estilo de vida, buscando economias inteligentes que não afetem sua felicidade, mas que tragam mais segurança. Ter suas finanças em ordem não é sobre ser rico. É sobre ter a liberdade de viver com tranquilidade, sem depender totalmente dos outros. No quesito saúde, o planejamento é seu maior aliado. Isso significa, antes de tudo, não pular suas consultas de rotina. Faça seus exames preventivos, como os check-ups anuais, a mamografia, os exames de próstata, exames de sangue e de vista. Não espere a doença aparecer para procurar o médico.
Gerencie proativamente quaisquer condições crônicas que você já tenha, seguindo as orientações médicas à risca. Pergunte ao seu médico sobre vacinas importantes para a sua idade, como a da gripe e a do pneumococo. E um ponto crucial, que poucas pessoas pensam, é a vontade antecipada de tratamento ou diretivas antecipadas de vontade. Converse com sua família sobre seus desejos em relação aos cuidados de saúde, caso você não possa mais decidir por si mesmo. Isso traz uma imensa paz de espírito para você e para seus entes queridos, garantindo que suas vontades sejam respeitadas. Ao planejar suas finanças e sua saúde, você está investindo na sua autonomia, na sua dignidade e na sua capacidade de desfrutar cada novo dia com menos preocupações e mais liberdade. Então, meus amigos, nós desvendamos os 5 erros bobos, mas incrivelmente destrutivos, que a maioria dos adultos mais velhos comete e que impedem uma vida plena. Falamos sobre a importância vital de combater o isolamento social, de se manter ativo e em movimento, de nutrir o corpo com alimentos de verdade, de desafiar a mente com novos aprendizados e de planejar com sabedoria o seu futuro financeiro e de saúde. Cada um desses pontos é uma peça fundamental no quebra-cabeça de uma vida vibrante e feliz na maturidade. E a grande mensagem que quero deixar para você é esta: você tem o poder de mudar. Não importa a sua idade, não importa o seu passado. Cada novo dia é uma nova oportunidade para fazer escolhas melhores. Pequenas mudanças consistentes podem gerar resultados grandiosos e transformar completamente a sua qualidade de vida. Não precisa ser perfeito. Apenas comece. Dê um pequeno passo hoje em uma dessas áreas. Lembre-se, a vida na maturidade não é sobre diminuir, mas sobre florescer de novas maneiras. É sobre a liberdade de ser você mesmo, com sabedoria, experiência e muita alegria. Não se deixe cair nas armadilhas comuns que roubam a felicidade. Tome as rédeas da sua vida agora. Eu adoraria saber qual desses pontos mais tocou você ou qual erro você percebe que precisa evitar ou corrigir. Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar muitas outras pessoas. E se você gostou deste vídeo e achou as dicas úteis, por favor, deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como este, feito especialmente para você que busca viver a melhor fase da sua vida. Muito obrigado por sua companhia. Viva a sua melhor vida. Em qualquer idade, você merece